You make it easy. Olá, estamos começando mais um programa Livres na Verdade e hoje você é alvo do amor de Deus. Mais uma vez, essa palavra do Senhor é para atingir o teu coração e mudar a tua história. Hoje nós vamos falar de algo muito especial, nós vamos falar do principal fundamento da vida cristã. O principal fundamento da nossa vida é a fé. A fé é nós acreditarmos em algo que nós esperamos, mas nós não vemos. É realmente nós confiarmos no Senhor e saber que tudo aquilo que precisamos e ainda não existe, Ele pode criar. Nós vamos ver que por muitas vezes nós não vivemos esse princípio, nós passamos pela nossa vida totalmente confiantes na nossa mão, confiantes na força do nosso braço e não dependemos mais do Senhor, deixamos de acreditar no milagre, deixamos de acreditar na mão sobrenatural dEle nas nossas vidas. E hoje o Senhor quer falar contigo, quer resgatar esse princípio, esse fundamento na tua vida. Muitas vezes ficamos aptos somente no conceito do que isso significa. Muitas vezes estamos tão cheios daquilo que sabemos que é certo. Mas quando olhamos para a prática da nossa vida, nós vemos o quão distante nós estamos dessa palavra, desse fundamento, daquilo que Deus tem para nós. Por isso eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, Deus vai falar contigo profundamente e pode mudar a tua história. E para nós iniciarmos essa palavra, eu gostaria de convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 e 6. E diz assim, versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aplicando isso à nossa vida, nós vemos que a fé é quando nós cremos que qualquer circunstâncias contrárias, quando nós olhamos para todas as situações contrárias na nossa vida e nós cremos que Deus pode se manifestar em qualquer uma delas. A fé é quando nós olhamos as doenças, as enfermidades e acreditamos que um milagre pode chegar na nossa vida. É quando nós vemos que nós precisamos viver uma situação de restauração, de transformação e sabemos que tudo isso só vem do Senhor. A fé, ela vem quando nós olhamos a nossa vida e vemos que existe falta de provisão e nós cremos que toda a nossa provisão vem do Senhor. Isso é fé e a fé é a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus, porque quando nós acreditamos nele, nós confiamos nele, nós estamos entregando toda a nossa vida a Ele. Em Gálatas 5:6 diz que a fé ela opera através do amor, ou seja, quanto mais eu amo a Deus, mais eu acredito nele, mais eu confio nele e mais eu tenho certeza que todas as coisas que eu tenho provêm dele. Mas nós vemos que no mundo que nós vivemos hoje, a fé é tão relativizada, as coisas elas são levadas muitas vezes com tantos porquês e com tantos significados. Hoje nós vemos que a ciência se multiplicou, o conhecimento do homem está tão grande. Hoje nós vemos que se você vai no médico e você recebe um diagnóstico ruim, você tem um leque de possibilidades para estudar isso, de prognóstico, de curas muitas vezes que hoje a medicina oferece. Hoje não há muitas vezes dificuldade para nós encontrarmos nada no mundo. Hoje tudo nós encontramos respostas, todas as coisas existem possibilidades para que o homem seja feliz. Quantas respostas, quantas coisas hoje nos é oferecida. E por causa disso nós deixamos de acreditar no Senhor, deixamos de confiar na mão dEle e deixamos de entender que dEle vem todas as coisas. E hoje o Senhor quer resgatar esse princípio na tua vida. E neste momento nós vamos ver 3 passos para nós aumentarmos a nossa fé, para nós enchermos a nossa vida desse princípio tão importante de Deus. E o primeiro passo que nós precisamos entender é que nós precisamos nos encher da palavra. Em Romanos 10:17 diz assim, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
para que você tenha fé, para que você acredite, para que você confie no Senhor, você precisa comer dessa palavra, você precisa ouvir, você precisa estudar, você precisa se expor a essa palavra, porque não tem outra forma de você depositar toda a tua confiança em Deus se você não conhecer a Deus. É necessário você estabelecer uma intimidade, é necessário você estabelecer uma vida com Ele, para que você tenha confiança. Assim é no relacionamento, quando nós nos relacionamos com outra pessoa, seja com marido, esposa, seja com namorado e namorada, ou amizades, nós só depositamos a nossa confiança nessa pessoa quando nós conhecemos, quando ela traz uma segurança para nós. E a mesma forma é com o Senhor, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai desenvolver a fé, a confiança, o acreditar nele e nas suas promessas. O segundo princípio que nós vemos é que nós precisamos parar de olhar todas as circunstâncias. A Bíblia fala também em Gálatas 5:6 que nós andamos por fé e não por vista. O que quer dizer isso? Que nós não andamos segundo as coisas que nós vemos. As situações podem estar contrárias, os ventos podem estar soprando, as tempestades podem estar sobre nós, mas nós não andamos por vistas, não andamos por circunstâncias, mas andamos naquilo que nós confiamos. E se nós confiamos no Senhor, nós sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que todas as coisas é o Senhor que está colocando a sua mão e nos ensinando algo. Então esse segundo princípio é muito importante quando nós entendemos que não andamos mais segundo as circunstâncias, mas andamos pela fé. E o terceiro ponto que eu quero falar para você é que nós precisamos entender que tudo nasce primeiramente no reino espiritual. Lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Quando nós entendemos isso, entendemos que o reino espiritual é muito mais real do que o reino material. Entendemos que todas as coisas elas são geradas no reino espiritual. Todas as coisas são geradas através da nossa oração, através da nossa confiança em Deus, através da nossa súplica, do nosso clamor. Nós precisamos gerar a nossa cura, nós precisamos gerar o nosso milagre, nós precisamos gerar a nossa transformação. Se você entender esses 3 passos, a tua vida toda pode estar fundamentada na fé que Deus tem para você. Muitas vezes você pode se perguntar que tantos recursos existem hoje, tantas coisas existem para o nosso bem, para o nosso caminho, e você muitas vezes pensa que não é Deus que faz o milagre, mas os próprios recursos que nós temos. Mas eu quero te falar, meu amado, que muitas vezes Deus usa o natural para trazer o milagre. Eu vou explicar um pouco o que isso significa e você vai entender. E para isso eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de 2 Reis, no capítulo 3, versículo 16, 17 e 20. E diz assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuvas, contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Versículo 20. Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Vemos aqui uma história muito interessante, algo que você vai aprender e que vai servir de grande significado na tua vida. Vemos aqui o início do ministério do profeta Eliseu, um homem muito usado no Antigo Testamento, com grandes sinais e grandes milagres que Deus operava através dele. E nessa história nós vamos ver um contexto de 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, que se uniram para guerrearem contra o inimigo do rei de Israel, que eram os Moabitas. E esses 3 reis então se uniram, pegaram todo o seu exército e foram para o deserto. E a Bíblia fala que por 7 dias eles caminharam e não encontraram água nenhuma. E então os 3 reis se uniram e falaram assim: será que Deus nos trouxe a esse lugar para nos entregar fracos na mão do inimigo? Então o rei de Judá falou assim: não há aqui nenhum profeta para que nós possamos consultar a Deus e ver aquilo que Deus quer falar conosco? Então eles lembraram que Eliseu estava ali e chamaram então Eliseu. E Eliseu então
lança essa palavra que nós acabamos de ler aqui para os 3 reis e fala, vamos ver ali novamente, diz assim, olha, façam muitas covas aonde vocês estão e vocês não vão ver vento, não vão ver chuva, mas essas covas vão se encher de água. E foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã seguinte, essas covas se encheram de água. O que é interessante nós notarmos que quando nós estudamos essa história, nós vemos que esse era um fenômeno da natureza que acontecia periodicamente. Até hoje ele é conhecido como Vale de Negueb, e essas águas elas descem periodicamente por esse caminho, até por causa da geografia daquele local. Se nós formos analisar friamente essa situação, nós podemos colocar isso como uma coincidência. Talvez na onisciência do Senhor, como Ele sabe todas as coisas, nós poderíamos dizer, olha, isso já acontecia normalmente, essas águas elas já enchiam essas covas. Mas o que eu quero falar, que exatamente no dia que eles estavam passando sede, no exato momento que eles precisavam dessa água, o Senhor fez descer as águas. Nós podemos olhar muitas vezes a nossa vida, o natural agindo nas nossas dificuldades, nossas situações contrárias. Mas eu quero te falar que em todas as coisas você pode ver a mão de Deus. Muitas vezes você olha para uma enfermidade e você fala assim, olha, eu fui curado porque eu procurei o melhor especialista, eu tomei o melhor medicamento. Muitas vezes você olha a tua vida profissional e quantos lugares de honra você tem conquistado e você deposita todo esse crédito ao teu conhecimento, à tua capacitação. Mas eu quero te falar, meu amado, que se não fosse Deus na tua vida, se não fosse o Senhor construindo tudo que Ele te deu, talvez você não teria nada. Toda essa inteligência que você tem vem do Senhor, toda a capacitação foi do Senhor, talvez a cura do teu milagre, a cura da tua doença, Deus usou o médico, Deus usou o remédio, e nós vemos que muitas vezes Deus usa o natural para trazer o milagre. Mas o importante é nós enxergarmos que Deus pode todas as coisas, que é dele que vem todas as coisas, e se nós não perdermos esse coração, nós podemos alcançar promessas divinas, nós podemos alcançar uma vida abundante aqui na terra, porque a Bíblia fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Se você olha para a tua vida e você não enxerga a mão de Deus, até aquilo que você tem você pode perder. Mas quando você tem um coração grato, reconheça que todas as coisas que você tem vêm de Deus. A tua saúde, o ar que você respira, as pessoas que te cercam, o trabalho, escola, tudo que você tem veio de Deus. Talvez você olhe isso e você se ache tão capaz, você se ache tão vencedor das coisas que você conquistou. Com certeza você é um vencedor, mas deposite todo o crédito ao Senhor. Entregue a Ele a gratidão do teu coração. Agradeça ao Senhor todos os dias por tudo que você tem. E nunca deixe de confiar nas mãos do Senhor. Nunca deixe de acreditar naquilo que Deus pode trazer para você. O Senhor é maravilhoso e com certeza Ele quer construir uma história de amor com você. Uma história de cumplicidade, de intimidade. E você precisa abrir o teu coração. Essa palavra, eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos na tua vida, porque desde sempre, desde o teu nascimento, o Senhor tem te chamado, o Senhor te escolheu e um plano de amor Ele quer construir com você. Não foi você que se achegou ao Senhor, mas foi Ele que se achegou até a tua vida. Por isso, se entregue completamente, deixe o Senhor falar contigo todos os dias e a sua vida jamais será a mesma. Aleluia. Fique com Deus e até o nosso próximo programa. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe